Olha só, hoje vamos falar sobre as equações diferenciais de Bernoulli, como identificá-las e qual o método que utilizamos para resolver uma equação nesse formato, tá bom? Não se esqueça de curtir no vídeo, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe com os amigos, com os colegas e vamos juntos desbravando diante a matemática. Vamos lá? Don't taste me rushing. Keep your words naked. Bem, pessoal, a primeira coisa que temos aqui é identificar o que é uma equação diferencial de Bernoulli, tá certo? Então, quando tivermos aqui uma equação com essa característica, tá? Da qual nós temos aqui dy dx, né? Uma equação de primeira ordem. Temos aqui uma funçãozinha que multiplica y igual a uma f de x vezes y elevado a n. Quando temos uma equação com esse formato, onde n aqui pode ser qualquer número real, nós vamos chamar essa equação de Bernoulli, tá certo? É importante observar que quando esse n aqui ele é igual a zero, y igual a zero vai ser 1, e aí some essa expressão, e aí nós temos uma equação diferencial linear, tá ok? Quando o y é igual a 1, e aí a gente pode jogar para lá, né? A gente vai ter um p de x menos f de x, também teremos uma equação linear. Mas para outros números, né? 2, 3, 5, na verdade pode ser qualquer real, tá? Pode ser um número irracional ou um número, né, racional. Não me importa, eu tenho uma equação de Bernoulli, tá? Quando temos uma equação de Bernoulli, nós podemos utilizar um método, né, de substituição para resolver essa equação de Bernoulli. Como que vamos fazer isso? Vamos fazer isso utilizando esse tipo aqui de substituição. Eu vou chamar de tá? O y elevado a 1 menos n, onde esse n é justamente ali o expoente dessa potência aqui que temos de y elevado a n, tá? Essa substituição vai reduzir a minha equação de Bernoulli em uma equação linear. Então, nós estamos aqui, né, no segundo método de substituição. Falamos na videoaula passada sobre as equações homogêneas, e nas equações homogêneas fazemos uma substituição, transformando aquele tipo de equação diferencial que tínhamos lá em uma equação de variáveis separáveis. Agora, nas equações de Bernoulli, nós vamos transformar em uma equação linear, tá? É vendo aqui através de um exemplo que nós vamos perceber melhor como fazer e como resolver uma equação diferencial de Bernoulli, tá bom? Bem, vamos resolver esta equação aqui, tá? Essa equação, a gente já observa, ela não é de variáveis separáveis, ela não é uma equação linear, tá? Ela também não vai ser uma equação homogênea. Nós vamos colocar aqui num formato padrão, que é importante aqui para fazer essa identificação. Eu posso pegar essa equação e dividir por x, tá? Se eu dividir por x, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter dy sobre dx mais 1 sobre x, que multiplica y, igual a x, que multiplica y ao quadrado. Então, a gente já observa que temos uma caracterização aqui, tá, da equação de Bernoulli. Bem, pessoal, a substituição interessante aqui é tomar u, né, igual a y elevado a 1 menos o n, nesse caso, 2, tá? Como sugerido ali anteriormente, tá bom? Se assim o fizermos, tá? Nós vamos compreender melhor. Aqui, isso aqui vai ser y elevado a menos 1. Nós vamos compreender melhor essa substituição. É claro que, se eu tomar u igual a y elevado a menos 1, temos aqui, né, pela regra da cadeia, né, vamos precisar de dy dx, e nós temos o seguinte, vale fazer essa observação, assim como vale observar que dy dx é igual a dy du, que multiplica du dx. Aqui estamos nada mais, nada menos do que aplicando a regra da cadeia. Então, aqui vamos ter o seguinte, nós temos qual que é a derivada de dy du? Nós sabemos que u é igual a y menos 1.
Bem, a derivada de y menos 1 vai ficar menos 1 sobre u ao quadrado du dx. Então, nós vamos usar essas duas substituições, tá? Podemos chamar isso aqui de duas estrelas e chamar essa primeira expressão aqui de estrela, tá bom? Bem, a equação que temos é essa aqui. Eu vou fazer a substituição, tá? Substituição de estrela e duas estrelas, dy dx. Nós já vimos que é 1 sobre u ao quadrado, que multiplica du dx. Certo? A gente veio aqui, né, pela regrinha da cadeia. Mais 1 sobre x, que multiplica y. Aliás, onde aparecer y, eu vou trocar, né, por u a menos 1. E aqui eu vou ter x vezes, no lugar do y, também vou pôr u elevado a menos 1 ao quadrado. Tá? Vou organizar isso daqui de modo que eu vou ter a seguinte equação. Vou ter aqui, ó, 1 sobre u ao quadrado du dx mais 1 sobre x, que multiplica 1 sobre u, igual a x, que multiplica 1 sobre u ao quadrado. Eu vou multiplicar toda a minha equação por menos u ao quadrado para colocar ela na forma que desejamos, que vai ser de uma equação linear. Então, observe que quando eu multiplicar por menos u ao quadrado todo mundo, eu vou ter du sobre dx, ou melhor, menos 1 sobre x, que multiplica u, menos x, tá? E aí aqui nós temos uma equação que é linear. E aí nós já aprendemos, né, em aulas anteriores, como resolver uma equação diferencial linear usando aí o fator integrante, tá bom? Então vamos seguir os passos aqui para continuar e resolver essa equação diferencial, tá legal? Bem, o fator integrante vai ser justamente, tá, mi de x, onde o mi de x é definido pela exponencial da integral de p de x dx, ok? Bem, não é muito difícil aqui da gente fazer esse cálculo, vai ser a integral, o p de x é menos 1 sobre x dx, ok? E aí, aqui vai ficar, bem, o menos pode sair para fora e a integral de 1 sobre x é ln de x. Aqui a gente não fica preocupado com minha constante, tá? A gente vai ignorar para encontrar esse fator integrante. E elevado a ln de x é a mesma coisa que e elevado a ln de x a menos 1. É uma propriedade que temos de logaritmo. E segue também como propriedade e elevado ao logaritmo de mesma base, né? Vai ser igual ao logaritmando, isto é, x elevado a menos 1. Esse aqui fica sendo o meu fator integrante. Então, agora, nós vamos fazer o quê? O fator integrante ele é importante porque nós sabemos, né, que a derivada com respeito a x da expressão do produto desse mi de x vezes, né, aqui no caso o u, porque a minha equação diferencial está em u, vai ser igual ao mi de x, que multiplica essa função aqui que eu vou chamar de f de x. Então, aqui eu consigo, né, calcular uma integral de ambos os lados aqui, né, com fator x. E ao calcular essa integral, nós vamos ter aqui o mi de x, que vale x elevado a menos 1, vezes o u. Isso vai ser igual ao mi de x, né, ou melhor, integral de x elevado a menos 1 vezes menos x, que é justamente a minha f de x dx. Então, resolvendo aqui, nós temos x elevado a menos 1, que multiplica u.
Observe que esse menos pode ir para fora e aqui vai ficar x a menos 1 vezes x, que dá 1. Integral de 1 é x. Então, temos aqui menos x mais uma constante. Então, dando continuidade aqui na minha resolução, encontramos aqui u igual a menos x ao quadrado mais x que multiplica c. Bem, mas o u, quem que é o u, né? O u, ele é justamente y elevado a menos 1, que é a substituição que eu fiz anteriormente, lá no início, transformando a minha equação de Bernoulli, tá? A minha equação de Bernoulli em uma equação linear. Então, a gente usou aqui, né, que u é igual a y elevado a menos 1. Isso era uma condição que fizemos como substituição. Bem, resolvendo aqui, então, vamos ter que y vai ser igual a 1 sobre x, que multiplica c, menos x ao quadrado. Essa aqui é uma solução para a minha equação diferencial que nós tínhamos lá de Bernoulli, tá ok? Temos aqui condições, né, no intervalo onde essa solução ela vale. A gente tem que verificar aqui qual que é o intervalo, né? Aqui não pode dar zero. Lembrando também, né, que x aqui não pode ser negativo, tá certo? E a gente finaliza essa questão e finaliza também a questão das equações de Bernoulli. Então, fazendo um fechamento, a equação de Bernoulli ela tem uma cara. Quando a gente consegue encontrar uma cara para ela, fazemos uma substituição com essa característica. Ao fazer essa substituição, encontramos uma equação linear e procedemos aí de acordo com as técnicas que já aprendemos dessa equação linear de primeira ordem, tá certo, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Obrigado aí pela presença de vocês. Um abraço e até mais!